crianças! Estamos começando mais uma aula, mais uma videoaula, com a explicação da atividade, com correção, da atividade trabalhada no dia de ontem, assim como realizamos todos os dias. Então, estão preparados? Espero que sim. Deixa a preguiça de lado, estica o corpinho, para começarmos a nossa aula, certo? Então, eu conto com vocês, com a atenção de vocês, a dedicação, para que vocês consigam realizar a atividade e assim possam desenvolver mais e aprender tudo que foi ensinado, ok? Então, vamos lá. Na aula de ontem, nós trabalhamos com história, com a nossa atividade falando sobre as escolas do passado, a história das escolas, comparando o passado com o presente, as salas de aula, os professores, os uniformes utilizados, E também como era todo esse processo. Então, para iniciar a nossa atividade aqui, vamos ver a nossa correção, ok? Que começou na página 191. Nós lemos um texto ontem, eu expliquei para vocês, sobre como era a escola antigamente, as escolas, todo esse processo, os costumes como eram diferentes, os professores como eram mais rígidos, tinham até essa questão de ter o contato físico, de até agredir o aluno com a palmatória, quando eles não respondiam corretamente à atividade, quando eles não estavam obedecendo, eles recebiam essa punição, além daquela máscara de burro, quando os professores consideravam que o aluno não aprendia, colocavam a máscara de burro para que ele se envergonhasse, passasse essa vergonha na frente dos colegas, o que era muito constrangedor, era uma coisa muito errada. Imagina uma criança, ter que colocar uma máscara dessa, onde os coleguinhas com certeza riam dele, faziam aquela piadinha, praticavam bullying, e isso não é correto, Ainda bem que nos dias atuais isso não existe mais, o processo é diferente, Nós sabemos que cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem, aquele aluno que tem mais dificuldade, hoje em dia o que acontece? O professor traz para perto, explica de outra forma, tenta ajudar para que ele possa desenvolver. Então, ainda bem que muita coisa mudou para melhor. Então, para iniciar, vamos ver a primeira questão? Compare a história das escolas de um tempo passado e de hoje. Complete o quadro com as informações. Sobre as escolas do passado, essas informações estavam no texto que nós lemos na aula de ontem. Então vamos ver aqui. Escolas do passado. As salas de aula eram... Como eram as salas de aula no passado? Que nós vimos ontem. As salas de aula eram mobiliadas com carteiras feitas de madeira e ferro. A mesa do mestre ficava em cima de um tablado. O professor era chamado de mestre e ele não tinha uma mesa comum como as nossas atuais. Ela ficava em cima de um tablado, como se fosse um degrau de madeira, para que o professor ficasse acima dos alunos, mostrar que ele era a autoridade máxima ali na sala de aula. E no presente, como são as salas de aula? As salas de aula são mais amplas, mais coloridas, tem mais informações pedagógicas para o aluno, o material também é diferente, As carteiras, as mesas, principalmente a mesa do professor, que não existe mais esse tablado, é no chão, para que o professor possa ficar mais próximo dos alunos, ter esse contato mais de perto, E não para que os alunos se sintam intimidados, como era no passado. Ou atualmente tem esse contato e as salas de aula, beneficiam esse contato mais próximo entre professor e aluno. Os professores no passado, como eram? Os professores eram rígidos e castigavam os alunos com palmatória e orelha de burro. Então, era assim que os professores agiam antigamente, para terem o respeito dos alunos. Eles eram rígidos, mais sérios, e também utilizavam da palmatória e da orelha de burro para coagir aquela criança a aprender, a estudar. Então, era assim que funcionava. E hoje em dia, como são os professores nas escolas do presente? O
professor é amigo do aluno, né? Tem esse contato, a maioria dos professores tem esse carinho, não é? Para que o aluno se sinta próximo dele, sinta-se querido e assim possa ter esse prazer em ir para a escola, em aprender, por conta dessa relação que hoje em dia é mais afetiva, né? Não existe mais palmatória, orelha de burro, os métodos são outros para que haja essa ligação entre professor e aluno e essa troca de conhecimento flua de uma maneira mais fácil. Então, mudou isso também. Escolas do passado, os alunos escreviam. Onde eles escreviam? Em uma pequena lousa chamada ardósia, feita de pedra. Eles escreviam nessa lousa na sala de aula. E nas escolas de hoje, os alunos escrevem nos cadernos, né, nos livros. Então, não existe mais essa lousa de pedra para que os alunos escrevam. Hoje em dia, nos cadernos, né, isso também mudou e evoluiu. As meninas vestiam saia pregueada comprida e blusa branca. As meninas estavam sempre com aquelas saias, não é? Uma saia abaixo do joelho e com a camisa branca. E os meninos, uma calça curta e uma blusa branca. Assim, era o uniforme do passado. Hoje em dia, os uniformes são diferentes. Cada escola funciona de uma forma, né? Tem o seu uniforme, mas a maioria sempre é a camisa de acordo com a cor da sua escola, né? Uma bermuda jeans ou uma calça jeans, ou short, né, de malha, que é utilizado, como aqui na nossa escola, que as meninas utilizam uma camisa branca, né, com os detalhes rosa, um short rosa de malha, e os meninos usam um fardamento parecido, porém, em vez de ser rosa, é verde, por conta das cores da nossa escola. Então, hoje em dia, cada escola funciona de uma forma, não é? Mas a maioria tem esse fardamento padronizado, né? Diferente do que era no passado, dessas saias pregueadas, né? Vamos seguir? Número 2. As crianças gostavam da escola no passado. Leia o depoimento da atriz Arlete Salles sobre a escola na época em que ela era criança. Morava no interior de Pernambuco e minha grande emoção era pensar no primeiro dia de aula. Eu sonhava com o dia em que aprenderia a interpretar aqueles símbolos, que eram as letras e os números. Finalmente, aos 7 anos, de saia azul, blusa branca e sapatos pretos, entrei pela primeira vez na escola. Sempre fui uma aluna muito aplicada e a matéria de que mais gostava era História do Brasil. Esse é o relato da atriz Arlete Salles, não é? Falando como era o processo na escola que ela estudou, a vontade que ela tinha de estudar, de aprender, não é? Decifrar os símbolos, como ela chamava, que eram as letras, os números, e só aos 7 anos de idade ela pôde frequentar a escola com todo aquele fardamento do passado, a saia, né? A camisa branca, sapatos pretos, e assim ela pôde aprender. Agora ligue corretamente. A. Estado onde Arlete Salles morava. Aqui ao lado temos algumas opções e vocês deveriam identificar qual é, né, a que complementa a primeira coluna. Qual é o estado onde Arlete Salles morava? É o Pernambuco. Então vocês deveriam ligar aqui até Pernambuco. B. Idade com que Arlete entrou na escola. Ela entrou com 7 anos. Grande sonho de Arlete: aprender a interpretar letras e números. Uniforme na época em que Arlete estudava: saia azul, blusa branca e sapatos pretos. Então, essas são as respostas corretas. Número 3. Faça seu depoimento sobre as escolas de hoje. Esse depoimento é pessoal, né? Você deveria responder de acordo com a sua vivência, a sua escola, como foi o seu processo na escola, por quê? As perguntas são: onde você mora? Como se chama ou chamava a sua primeira escola? Com quantos anos você entrou na escola? O que você gosta de fazer na escola e do que não gosta? Como são as aulas? E uniforme, cadernos, livros?
Qual era o seu grande sonho ao ir à escola? Então são todas perguntas pessoais que cada um de vocês deveria responder da sua maneira, da sua forma, não é? Com o seu olhar, falando sobre os seus sonhos, né? Quando começou a ir para a escola. Então são respostas variadas, diversificadas. Então, nessa parte aqui não existe uma correção, né? Como nas outras questões, porque são respostas pessoais. Então, assim concluímos aqui a nossa correção, né, da atividade. Espero que tenham realizado com atenção, que tenham respondido todas as questões, certo? Porque é necessário esse compromisso de vocês para consigo mesmos, né? Porque se vocês não realizarem a atividade, como vão aprender, né? Já estamos nesse processo à distância, o que dificulta um pouco, então é importante manter esse compromisso diário de realizar todas as tarefinhas, certo? Então, agora vamos falar sobre a nossa atividade de hoje, que vai ser de língua portuguesa. Faremos uma interpretação de texto e também uma atividade ligada à ortografia, à gramática, ok? Então vamos lá? Começando com a leitura aqui da página 204. Nós já conhecemos o conto dos 3 cabritinhos, né? E hoje vamos conhecer um conto diferente, o Lobo e os 7 cabritinhos. Então, já é uma história diferente, um conto diferente, mas que também envolve cabritos, como no conto anterior. Então, vamos ver? Você vai ler a recontagem feita pelo escritor Luiz Camargo do conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. O que você acha que pode acontecer numa história com personagens como esses? Vamos ver? O Lobo e os 7 Cabritinhos. Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos, que amava como uma mãe ama seus filhos. Um dia, a cabra precisou ir ao bosque buscar comida. Chamou os 7 e disse: filhotes, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele aparecer, come todos com uma bocada só. O malvado sabe se disfarçar, mas vocês poderão reconhecê-lo facilmente. Ele tem a voz rouca, o pelo escuro e grandes patas pretas. Os cabritinhos disseram: mãezinha, vamos tomar cuidado. Pode ir sossegada. A cabra deu um beijo em cada um e saiu. Pouco depois, alguém bateu a porta, gritando: abram, filhotes, é a mamãe que trouxe um presente para cada um. Mas pela voz rouca, os cabritinhos perceberam que era o lobo mau. Não vamos abrir, disseram. Não é nossa mãe. Mamãe tem voz suave e a sua é rouca. Você é o lobo. Então, o lobo foi a uma loja e comprou um pedaço de giz. Comeu e assim suavizou a voz. Depois voltou, bateu na porta e gritou: abram, filhotes, é a mamãe que trouxe um presente para cada um. Mas o distraído tinha apoiado a grande pata preta na janela. Os filhotes a viram e gritaram: não vamos abrir, mamãe não tem pata preta, você é o lobo. Desapontado, o bicho faminto teve outra ideia. Entrou pela porta dos fundos de uma padaria e, sem ser visto, resolveu o problema da pata. Ela ficou branquinha. Logo depois, o fingido foi pela 3ª vez à casinha da cabra, bateu e disse: abram, filhotes, é a mamãe que voltou do bosque e trouxe um presente para cada um. Os cabritinhos gritaram: primeiro mostre a pata. O lobo colocou a pata na janela e, quando eles viram que era branca, acreditaram que era a mãe e abriram a porta. Que susto! A fera entrou correndo com os olhos esbugalhados. A boca enorme mostrava apavorantes dentões e as patas de unhas afiadas procuravam agarrar as ingênuas presas. A história parou aqui, mas o que será que vai acontecer? Será que o lobo vai conseguir devorar os cabritinhos? Será? Vamos ver agora o final dessa história. Este é o final aqui dessa história.
Os cabritinhos, apavorados, escaparam para todo canto. Havia cabrito escondido debaixo da mesa, na lareira, dentro de um barril, no balaio de roupas usadas, mas o lobo encontrou um por um e engoliu um depois do outro. O único que se salvou foi o cabritinho caçula, que estava dentro do relógio, onde o tic-tac abafou a respiração ofegante do pobrezinho. Pouco depois, a cabra voltou do bosque. Ah, você não pode imaginar o desespero da coitada. A porta da casa aberta, mesa e cadeiras reviradas, a pia em pedaços, cobertas e travesseiros espalhados pelo chão. Procurou seus pequenos, mas não os encontrou. Chamou-os pelo nome um por um. Nenhum respondia. Quando chamou o caçula, uma vozinha gritou: "Mamãezinha, estou no relógio." A cabra tirou-o para fora e ele contou que o lobo havia devorado todos os seus irmãos. Ela saiu aflita e o caçula atrás. Chegando ao campo, viu o lobo deitado sob uma árvore. Ele roncava tanto que balançava os galhos. Notou que na barriga alguma coisa se mexia. Ah, será que meus filhotes estão vivos? Ela pensou e pediu ao caçula para buscar tesoura, agulha e linha. Depois começou a cortar a barriga do malvado. No primeiro corte, um cabritinho colocou a cabeça para fora. À medida que ia cortando, todos os 6 saltaram para fora, vivinhos da Silva. Tudo porque o glutão tinha engolido os cabritinhos inteirinhos. Que alegria! Abraçaram a mamãezinha e cabriolavam contentes. A mãe disse: "Procurem pedras para encher a barriga desse malvado antes que ele acorde." Rapidinho, os 7 cabritinhos trouxeram as pedras e encheram a barriga do lobo até não caber mais. Depois, a mãe costurou a pele com muito cuidado para que o lobo não acordasse, e ele nem se mexeu. Depois de uma bela soneca, o lobo se levantou. As pedras no estômago lhe davam uma sede danada. Ele resolveu ir até o poço. Chegando lá, o lobo dobrou-se para beber água, mas ao se curvar, perdeu o equilíbrio e tchibum! O peso das pedras não deixou que o animal boiasse, foi ao fundo e sumiu. Os cabritinhos gritaram de alegria, voltaram para casas felizes e aliviados, junto com a mamãe cabra. Então, olha que história interessante, não é? O lobo tentou de tudo para convencer os cabritinhos a abrirem a porta, até que ele conseguiu. Assim, devorou os cabritinhos inteiros, né? E apenas o caçula se escapou, porque se escondeu no relógio. Quando a mamãe chegou, ele contou o que aconteceu, ela foi atrás e conseguiu salvar os seus cabritinhos. O lobo tinha um sono tão pesado que ela abriu a sua barriga, tirou os cabritinhos, encheu de pedras, costurou novamente e ele não percebeu nada. E no final, o lobo se deu mal, porque ele foi beber água no poço e por conta do peso das pedras se desequilibrou, caiu dentro do poço e sumiu. E assim os cabritinhos ficaram felizes com a mamãe e voltaram para casa, né? É uma história interessante, diferente, não é? O enredo, todo o contexto da história, seu final, para a história dos 3 cabritinhos. Mas assim como na história dos 3 cabritinhos, nessa os 7 cabritinhos também conseguiram se livrar, né? Então agora vamos ver a nossa atividade aqui, o estudo do texto. Esse estudo do texto pede que as respostas sejam orais, mas assim como naquela atividade que realizamos na semana anterior, vocês vão responder essas primeiras questões aqui, não é? Do número 1, no caderno, ok? Vamos ver aqui. A. O conto começa com a expressão "era uma vez". Por meio dela, é possível saber a época exata em que a história se passou? Só com esse "era uma vez" dá para saber quando aconteceu essa história? B. Que conselho a mamãe cabra deu a seus filhotes antes de sair de casa? O que foi que ela disse para os filhotes antes de sair de casa? C.
Segundo a mamãe cabra, de que forma os cabritinhos reconheceriam o lobo? Como eles reconheceriam o lobo? O que, não é, iria indicar para eles que era o lobo e não a mamãe batendo na porta? E letra D. A história teve um final feliz? Para quem? Para os 7 cabritinhos e a mamãe ou para o lobo? Número 2. Encontre e circule na cena os 7 cabritinhos. Vocês vão procurar aqui onde estão escondidos os 7 cabritinhos e circular. Página 208. Novamente aqui, responda oralmente. Você vai responder no caderno junto com aquela questão número 1. O relógio foi um bom esconderijo? Por quê? O cabritinho caçula se escondeu no relógio, não foi? Lá foi um bom esconderijo para ele? Por quê? B. O que poderia acontecer se o cabrito caçula também fosse devorado pelo lobo? O que aconteceria se ele fosse devorado também? A mamãe iria saber o que aconteceu? Ela conseguiria salvar os seus filhotes ou não? Número 4. Releia. O bicho faminto teve outra ideia. Entrou pela porta dos fundos de uma padaria e, sem ser visto, resolveu o problema da pata. Ela ficou branquinha. Logo depois, o fingido foi pela terceira vez à casinha da cabra, bateu e disse: abram, filhotes, é a mamãe que voltou do bosque e trouxe um presente para cada um. Responda: a quem se referem as expressões o bicho faminto e o fingido? A quem? Quando fala aqui, o bicho faminto teve outra ideia, a quem está se referindo essa expressão? Aos cabritinhos ou ao lobo? Como o lobo fez para deixar sua pata branquinha? Como você descobriu isso? O que ele fez para deixar a pata branca? E como você pôde, descobrir o que ele fez? Responda: qual é a função da expressão em destaque no trecho acima? Essa expressão logo depois indica o quê? Qual é a função dessa expressão em destaque? Você vai responder aqui, certo? Então, essa foi a nossa compreensão de texto com esse conto dos 7 cabritinhos e o lobo, né? Então, vocês vão responder algumas questões, o número 1 e o número 3 no caderno e as demais no livro, certo? Pode reler a história, viu? Relembrar como foi, o final, voltar na videoaula para prestar atenção novamente e assim conseguir responder. Agora nós vamos para a nossa outra atividade, falando sobre o grau do substantivo, que é o nosso conteúdo ortográfico dessa semana que nós estamos trabalhando, que é aumentativo e diminutivo. Então vamos ver aqui as questões na página 321 a 323, que vocês vão responder. Número 1. Leia as legendas e copias, passando substantivos destacados para o diminutivo. Lembrando que o diminutivo é quando utilizamos uma forma de indicar que aquele objeto, que aquele ser está no seu tamanho menor do que o normal. E o aumentativo é quando ele está no tamanho maior que o normal. Então, aqui nessa questão, vocês vão copiar as legendas e passar os substantivos em destaque para o diminutivo. A primeira: sem essa de cão e gato, esse menino escolheu criar em casa bichos estranhos, como iguanas, ratos e pererecas. Aqui as palavras em destaque são cão, gato e bichos. Você vai reescrever essa legenda colocando essas palavras no diminutivo. Segundo quadro. Mamãe macaca passeia com seu filhote bem seguro, com olhos atentos. O macaco observa tudo. Então, a palavra em destaque é filhote, olhos e macaco. Então, você vai reescrever colocando essas palavras no diminutivo. Número 2. Circule as palavras que não pertencem a cada grupo. A. Diminutivo: farinha, bonequinha, botãozinho, bebezinho, canequinha, linha, anelzinho e caminho.
Dessas palavras, qual é a palavra que não está no diminutivo? Quais são as palavras intrusas nesse grupo? B. Aumentativo. Fogão, sapatão, homenzarrão, lição, pezão, televisão, casarão e tubarão. Quais são as palavras aqui que não estão no aumentativo? Que estão no seu grau normal, apesar da terminação ser igual. Você vai identificar aqui e circular. Página 322. Sublinhe os substantivos que aparecem no grau normal, ou seja, que não tem alteração nenhuma. Violão, bonecão, macarrão, vizinho, fogão, menininha, fadinha, acordeão, madrinha, confusão, avião, promoção, tubarão, casinha e rabecão. Dessas palavras, quais são as que estão aparecendo no grau normal, onde não há alteração? Você vai sublinhar, passar um traço embaixo. Escreva uma frase com uma das palavras que você sublinhou. Número 2. Escreva o nome das figuras. Você vai aqui identificar cada figura dessa e escrever o seu nome no grau normal. Já que, do outro lado, na página 323, encontre no diagrama o aumentativo das palavras que você escreveu na atividade anterior. Por exemplo, a primeira imagem é de um livro. Qual é, o aumentativo da palavra livro? Você vai procurar aqui nesse diagrama, nesse caça-palavras e circular, assim como as demais. Número 3. Escreva uma frase usando 2 substantivos no grau normal. Depois, escreva a mesma frase no aumentativo. Então, aqui você vai escolher 2 palavras. Não tem necessidade de ser as mesmas da questão anterior, mas 2 palavras no grau normal, sem alteração. E depois vai escrever a mesma frase com essas palavras no aumentativo, ok? Como fica essa mesma frase no diminutivo? Escreva. Então, mais uma vez, você vai escrever a mesma frase, mas colocando essas palavras no diminutivo, ok? Apenas trocando o grau das palavras, do normal para o aumentativo e para o diminutivo, certo? Então, assim nós vamos concluir a nossa atividade de hoje, tá ok? São 2 atividades, uma de interpretação de texto, compreensão, e outra com o conteúdo do grau de substantivo, aumentativo e diminutivo, tá certo? Então, realize com atenção, aproveite todo o tempo para prestar atenção na explicação dada, prestar atenção nas questões e assim conseguir respondê-las, certo? Então, amanhã aguardo vocês aqui, amanhã é sexta-feira e logo depois de um final de semana para vocês descansarem, brincarem bastante, então aproveitem hoje e amanhã para assistir às aulas e realizar todas as tarefinhas e assim conseguir ficar com o final de semana livre, certo? Então, tenham todos um ótimo dia, que Deus abençoe vocês e até amanhã.